Continuando o nosso curso completo de programação, nós estamos estudando aqui o MySQL. Então, no nosso estudo de MySQL, nós vamos precisar aprender alguns conceitos teóricos. O nosso curso, geralmente, todos os nossos cursos são bastante práticos, mas sempre nós também utilizamos a teoria. É interessante nós conhecermos a teoria para depois nós entrarmos para a parte prática. Então, como nós estamos trabalhando com banco de dados, nós vamos aqui tentar responder a seguinte pergunta, né? O que é um banco de dados? Então, você já deve ter ouvido bastante essa palavra, banco de dados, você já deve ter ouvido falar de Firebird, de Access, de SQL Server, e Oracle, MySQL. Então, todos esses são banco de dados. Mas o que é um conceito de banco de dados? Então, nós temos aqui um pequeno conceito que diz que é um local no qual é possível armazenar informações para consulta ou utilização quando necessário. Então, como eu posso exemplificar isso? Você já deve ter em algum local, por exemplo, na Receita Federal, quando você faz o seu cadastro anual de isento, né? Quando você coloca lá o número do seu CPF, você observa que após você pressionar um determinado botão, você observa que os seus dados eles são mostrados para você. Isso porque aquelas informações elas estão guardadas em algum servidor de banco de dados. Então, essas informações que estão armazenadas, elas vão servir também para a nossa consulta ou a utilização quando nós precisarmos dela. Então, o banco de dados serve para isso, para guardar um conjunto de informações. E, independentemente do aplicativo que se deseja usar para o armazenamento e manipulação das informações, porque não é somente o armazenamento, né? Nós precisamos armazenar essas informações e também temos que aprender a manipular essas informações. E, independente do tipo de aplicativo, por exemplo, independente se é o Oracle, se é o SQL Server, se é o Access, se o banco de dados é pequeno ou grande, independente disso, todos os bancos de dados eles são constituídos por três elementos básicos. Os três elementos são os campos, os registros e as tabelas. Então, um banco de dados é constituído basicamente disso, de campos, de registros e de tabelas, né? E o que é cada um disso? Então, eu tenho aqui, o que são os campos? Os campos, no caso aqui eu coloquei campo, é o espaço reservado para inserção de um determinado dado. Então, o espaço reservado para guardar um determinado dado, eu chamo isso de campo. Ao conjunto de campos, ou seja, de dados sobre um determinado assunto, eu chamo isso de registro. Então, o campo é um espaço e o registro é o conjunto de campos. E o conjunto de registros, ou seja, todos os registros da tabela, isto é, as fichas que contêm os dados que armazenamos, são agrupados nas tabelas do banco de dados. Então, do maior para o menor, nós temos a tabela, que é constituída de registros, que é constituída por campos. Para ficar mais fácil de você entender, nós temos aqui essa pequena ilustração. Observa que eu tenho aqui, ó, nome, Manuel Jailton, Rua Hugo Machado e aqui site. Aqui são os meus dados pessoais. No caso, eu tenho nome, olha só, nome, endereço e site. Então, desse conjunto aqui, qual deles representa o campo? O campo é representado por nome, ó, nome é um campo, endereço é outro campo, site é outro campo, é o espaço reservado para inserção de um dado. Então, no nome, eu vou inserir quem? Eu vou ensinar os nomes. No endereço, eu vou inserir os dados do endereço. No site e assim sucessivamente. Agora, a esse conjunto completo, a essa linha aqui, ó, eu vou chamar de registro. Então, o registro é o conjunto de campos. Quando eu tenho o nome, o endereço, o site, o CEP e etc., todos aqueles campos juntos vai formar o registro. Agora, quando eu tenho esse conjunto inteiro, aí sim nós temos uma tabela. Então é importante você saber disso. Campo, registro e tabela. Isso tudo vai formar um banco de dados. Então, qual é o nome, né, adequado para nós usarmos em banco de dados, em tabela, em índices, em colunas, né, e alias?
Então, o nome de bancos de dados, tabela, índice, colunas e apelidos seguem todas as mesmas regras no MySQL. Então, um identificador, esse identificador pode ser exatamente isso, tabela, índice, coluna. Esse apelido aqui, ou alias, é um nome que você vai aprender na frente, que você às vezes tem uma coluna com um determinado nome, mas você usa uma palavra reservada chamada de as e você renomeia do jeito que você quiser. Por isso que a gente chama isso de apelido. Então, o banco de dados tem um tamanho máximo de 65 caracteres e pode ser representado por qualquer caractere que é permitido em um nome de diretório, exceto barra ou ponto. Então, você não vai utilizar esses caracteres que você não utiliza. Por exemplo, se você tentar renomear uma pasta, no caso, um diretório, uma pasta no Windows Explorer, você colocar essa barra, você não vai conseguir. Ele não vai permitir. Da mesma forma, um banco de dados, o nome de um banco de dados. Assim como a tabela, a coluna e o alias. Então, existe um conjunto de regras, né, para você ter esses nomes. Agora, todo banco de dados, toda linguagem de programação, ele tem um conjunto de nomes específicos, chamado de palavras reservadas. Essas palavras reservadas são palavras-chave que vão executar alguma ação dentro daquele banco de dados, linguagem de programação, né, que vão fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você quer fazer uma consulta no banco de dados, usando a linguagem SQL, você vai sempre utilizar a palavra select, o nome da tabela, from, where, para condição e etc. Então, o select, o from e o where são palavras reservadas do MySQL. Essas palavras reservadas, elas não podem ser utilizadas como sendo um identificador. Por quê? Porque como é uma palavra reservada, ele já vai entender que aquela palavra serve para executar a ação pela qual essa palavra foi criada. Quando você coloca dentro de uma instrução SQL a palavra select, significa para o MySQL, selecione, você coloca from, de, where, onde. Não selecione, no caso aqui nós temos um exemplo, select all from, select where. Então veja que eu não posso utilizar a palavra select. Claro, eu não posso utilizar a palavra select sozinha. Mas, se você quer, se o nome da sua tabela, por exemplo, for uma tabela chamada de select, para você diferenciar o select, que é o nome da sua tabela, para o select palavra reservada, você vai usar o apóstrofo, certo? Então, igual está aqui, ó. Então, se o identificador é uma palavra restrita ou contém caracteres especiais, você deve sempre colocá-lo entre apóstrofos. Agora, é lógico, você deve evitar utilizar esse tipo de coisa, porque senão você pode perder informações e às vezes o resultado não vai ser o esperado, certo? Então, só lembrando, existe uma lista de palavras reservadas. Nós enviamos para você um guia de referência do MySQL e lá você tem uma lista completa. Não colocamos aqui porque achamos que seria desnecessário se colocar. Muito bem. Então, continuando, nós temos aqui a sintaxe de comentários. Então, é importante também você fazer isso, né, porque você pode ter observado aqui, ó, eu tenho essa instrução, select, asterisco from, where, alguma coisa. Então, essa instrução aqui, agora possa ser que você não entenda o que está acontecendo, que nós vamos ensinar lá na frente, mas essa instrução aí, ela vai executar um bloco de comandos. Mas se você não quiser executar esse comando, você pode usar comentários. Então, o que significa isso? Significa que quando você usa, por exemplo, a cerquilha, significa que este comando não vai aparecer, ele vai entender que esse comando aqui não vai ser executado. Você também pode usar esse comando, olha só, e esse aqui, ó, barra invertida asterisco. Barra invertida asterisco, ele vai servir para você utilizar mais de uma linha. Nós vamos ver isso aqui na prática e vai ficar mais fácil para você entender. Agora é só para você conhecer. Outra coisa importante é você conhecer os tipos de dados. Os tipos de dados nós vamos aprender na próxima aula. Espero você até lá. Um abraço e até lá.